em Judá. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele propôs a buscar ao Senhor. O sacrifício voltou, a oração voltou, a consagração voltou, a leitura da palavra de Deus voltou. E quando volta o jejum, quando volta a oração, quando volta a adoração, quando volta, meus irmãos, a leitura da palavra, nós entendemos também que a voz do Senhor volta de novo. Nós entendemos que a glória de Deus volta novamente. Bendito o nome do Senhor. O que adianta ter a arca se não tiver a presença de Deus? O que adianta ter o templo de oração, mas se não tiver a glória de Deus? O que adianta nós termos grandes templos e cheios de grandes templos, mas se não tiver mais a presença do Deus Todo-Poderoso? Nada disso vai mudar a vida de alguém, porque o que muda a vida do homem e da mulher, o que muda o caráter, a personalidade da pessoa, é a glória de Deus, é a presença de Deus. É isso que faz a diferença. E Asa entendeu isso. E o rei Asa, meus irmãos, antes de morrer, ele teve uma preocupação muito grande. Chamou seu filho Josafá e disse: meu filho, você fez parte dessa mobilização espiritual que eu trouxe ao meu povo Jerusalém. Você viu com seus próprios olhos, Josafá, a reforma religiosa que houve aqui em Jerusalém. E ele falou: meu filho, tu vai reinar no meu lugar, e tu vai continuar aquilo que eu comecei a fazer. Meus irmãos, no reino de Deus é assim, nada pode parar. Deus estava chamando Asa para partir, mas Deus estava preparando Josafá para reinar. Deus não deixa nada vazio. Deus não deixa faltar nada. No reino de Deus, você pode até ser insubstituível. No mundo é assim. Porque o que você pode fazer, eu não posso. O que eu posso fazer, você não pode. Mas se tu não fazer, Deus vai levantar outro para fazer de outra maneira. Mas que vai continuar o reino, vai. Nada para. Porque o importante não é eu, não é você. O importante não é o meu e nem o teu nome. O importante é o nome dele. Não importa se era Davi, se era Salomão, se era Asa, se era Josafá. O que importa é o nome do Senhor. O rei Asa chegou de Josafá: meu filho, tu vai reinar no meu lugar, mas eu quero que você continue com a reforma espiritual aqui em Jerusalém. E ele disse: tudo bem, meu pai, eu vou dar continuidade àquilo que o Senhor começou. Porque o importante, meus irmãos, não é apenas começar. O importante é terminar aquilo que começou. Porque tem pessoas que começam bem, mas nunca terminam o que começa. Tem pessoas que começam correndo e vai terminar caminhando. O segredo da igreja não é começar correndo. O segredo é começar com o primeiro passo caminhando para terminar correndo. Bendito o nome do Senhor. Disse Salomão em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 8: o melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio. E uma vez questionei, por que Salomão falou isso, que é o melhor fim das coisas do que o princípio? Porque é mais ou menos assim, meu irmão. Para nascer, ninguém pediu para nascer. Tem alguém que pediu para nascer? Ninguém pediu, mas nasceu, porque Deus tinha um propósito. Agora, se perguntar, alguém quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando o ímpio morre, ele vai, infelizmente, ele vai perecer no inferno. Mas quando o crente morre, ele vai ter continuidade com a sua vida eterna lá no céu. Por isso que eu disse: o melhor o fim das coisas do que o princípio. E Josafá reina em Jerusalém aproximadamente no ano de 772 a.C. O que eu acho interessante, meus queridos irmãos, é que ele reinou somente 25 anos. Porém, durante o seu reinado, ele passou por grandes problemas, grandes situações, adversidades que ele não estava esperando. Por que ele havia passado por essas adversidades? Nós lemos aqui no texto, meus irmãos, e nós percebemos que esse texto é um contexto. Se vocês lerem depois em casa, vocês vão ver no versículo 1 que havia duas nações, Moabe e os Amonitas, que eles colocaram em seu coração, eles colocaram o desejo no seu coração de invadir Jerusalém. Mas por que eles queriam invadir Jerusalém? O que Jerusalém tinha de tão importante para os amonitas e os moabitas desejarem?
Talvez você está se perguntando, irmão Clésio, mas quem é os moabitas e quem são os amonitas? A Bíblia registra lá no livro de Gênesis, capítulo número 19. A Bíblia fala, meus irmãos, de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. A Bíblia nos conta que as suas filhas o embriagaram. E a Bíblia nos conta que houve ali práticas sexuais ilícitas, chamada por nós como incesto, aonde Ló teve filho com as suas próprias filhas. E dessa relação saiu Amon e saiu os Moabitas. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que essas duas crianças tornaram-se adultas. Passados-se anos depois, tiveram filhos. Depois tornou-se uma grande nação. Detalhe, eles eram parentes de Abraão. Eles eram parentes da nação de Israel. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É que passados anos depois, eles perceberam que lá em Jerusalém havia um lugar chamado templo, a casa e a morada do Altíssimo. Eles sabiam que lá em Jerusalém, no lugar santo, havia a arca da aliança com a presença de Deus. Essas duas nações perceberam, meus irmãos, que lá em Jerusalém Deus falava com o seu povo. Essa nação percebeu, igreja, que lá em Jerusalém era uma terra que manava leite e mel, e que eles não tinham isso na sua casa. E sabe o que acontece, meus irmãos? Se duas nações observam que na nossa casa tem algo de valor, algo de importante, o que será que ela vai querer de nós? Ela vai querer roubar aquilo que nós temos, ela vai querer arrancar aquilo de precioso que nós temos. Jesus disse o seguinte uma certa feita: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E qual era o tesouro de Jerusalém? Era o templo, era a presença de Deus, era a arca da aliança. Não adiantava ter o tesouro de Salomão se ele não tivesse a presença de Deus. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É que os moabitas e os amonitas queriam roubar a arca da aliança, queriam roubar, saquear o templo, tirar os tesouros do templo. Porém, meus irmãos, quando chegou a notícia a Josafá, perceba, chegou a notícia a Josafá dizendo: Josafá, os amonitas e os moabitas estão vindo contra nós, estão preparados para a guerra. Meus irmãos, a Bíblia diz que Josafá preocupou-se e angustiou. Olha para mim, pergunta assim: por quê? Por quê? Outra vez, fala: por quê? Por quê? Ele havia prometido, meus irmãos, que ia dar continuidade na mobilização espiritual de Jerusalém. Sabe o que eles fizeram? Eles pararam, eles cessaram. Quando nós cessamos de buscar o Senhor, as brechas que estavam tampadas são abertas novamente. Quando nós cessamos de buscar o Senhor, o muro da barreira espiritual, ela cai novamente e o inimigo pode entrar. Sabe o que Deus fez? O povo cessou de buscar o Senhor. Deus permitiu que essas duas nações viessem para guerrear contra Jerusalém, para que o povo voltasse novamente a buscar ao Senhor. Agora, sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É que era justamente os amonitas e os moabitas. Não era o Egito, não era a Síria, não eram os babilônicos, mas justamente Amon e Moabe, parentes próximos, pessoas que eles não esperavam. Seja honesto, seja honesto. Nós estamos sempre à espera de um bandido, às vezes vindo. Ninguém quer receber um bandido na sua casa. Eu não quero, você também não quer. Eu não quero me acidentar de forma alguma. Eu não quero. Eu não quero sair daqui da igreja, sair lá fora e de repente ter um tiroteio, uma bala perdida, pegar mim. Eu não quero. Ninguém espera isso. Mas às vezes acontece, infelizmente. Porém, meus irmãos, o que nós não esperamos de maneira alguma é que um parente próximo de nós venha nos apedrejar. Eu não espero isso. Se tem alguém que espera aqui, para mim isso é novidade. Eu não espero. O que nós não esperamos é que alguém do nosso convívio, do nosso sangue, que mora conosco, que janta com a gente, almoça com a gente, toma café com a gente, sabe dos nossos segredos, das nossas intimidades, da nossa particularidade, que está no nosso convívio, que toma ceia com a gente, toma no cálice com a gente, come do pão com a gente, pessoas que nós não esperamos, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia,
de repente essa pessoa muda radicalmente, e de repente essa pessoa vem e se prepara para a guerra, para guerrear contra nós. Ninguém espera isso. Verdade, aleluia. Quando Josafá ficou sabendo que eram os amonitas e os moabitas, ele angustiou-se. A Bíblia diz que ele foi para oração, versículo 5 foi orar: Senhor, lembra que quando Moisés quis entrar em Moabe e lá nos amonitas, o Senhor não permitiu, porque são nosso parente. Mas olha como ele olha para nós. Nós tivemos misericórdia deles, mas agora eles estão querendo roubar aquilo que o Senhor deu para nós. Irmãos, Deus falou para mim coisa séria aqui nesta tarde no meu coração, e eu vou entregar tudo aquilo que Ele ministrou dentro do meu coração. Deus. Quando Ele preocupou, eu imagino as pessoas perguntar: Josafá, por que tu está angustiado? Josafá, mas são nossos parentes. Eu não estava esperando que eles viessem guerrear contra nós. Eu não estava na espera disso. Eles me pegaram despreparado. Eu estava me preparando para me guerrear com outro tipo de reino, mas não contra esse. Irmãos, guerrear com quem nós não estamos preparados é difícil. Não dá tempo para nós nos armar, não dá tempo para nós nos revertir, não, porque nós não estávamos à espera disso. Sabe o que os amonitas e os moabitas faziam, meus irmãos, lá no passado? Esse povo era cruel, esse povo era mau, esse povo não tinha piedade, esse povo não tinha misericórdia. 1 Samuel capítulo 11, versículo número 2, a Bíblia diz que os amonitas, igrejas, quando ele entrava dentro de um país, que ele guerreava com um país, que ele vencia o país, ele arrancava os olhos das pessoas, tirava a visão das pessoas. Lá no livro do profeta Amós, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que quando os moabitas entravam dentro de um país, que eles lutavam e guerreavam, a Bíblia diz que eles escravizavam, pegavam as mulheres grávidas e arrancavam, cortavam sua barriga e arrancavam as suas crianças. Meu Deus. Quando a Bíblia diz que Josafá angustiou e ele foi para oração, eu imagino a igreja Josafá tendo essa visão no futuro. Ele vendo as mulheres grávidas com as suas crianças arrancadas dentro dos seus ventres. Ele olhava para o seu povo, ele via, meus irmãos, o seu povo com seus olhos arrancados. E ele falava: Senhor, eu não aceito, eu não admito que esse povo cruel entre aqui na nossa casa, venha aqui, nós te servimos. Eu não admito que esse povo entre aqui em Jerusalém e tire os olhos do nosso povo e arranque a visão do nosso povo. Eu não admito, Senhor, que esses homens entrem aqui em Jerusalém e peguem as nossas mulheres grávidas e arranquem os filhos que estão dentro da sua barriga. Eu não admito isso, Senhor. Ele estava preocupado. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo no século 21, no dia de hoje? O diabo tem arrancado a visão de muitos servos de Deus. O diabo tem arrancado os olhos espirituais de crentes, de homens e mulheres que outrora jejuava, que outrora orava, que outrora tinha visão de Deus, que outrora profetizava, que outrora entregava mensagens proféticas do Senhor, que lá no passado um dia jejuou, lá no passado um dia falou línguas estranhas, lá no passado um dia foi uma voz que provou da terra, e hoje já não faz mais. Mas por que, irmão Clésio? Porque o diabo tem arrancado a visão. Mas Deus vai trazer uma palavra de Deus para nós aqui nesta noite. Ele vai estabelecer a tua visão, Ele vai instituir a tua visão. Eu não quero que nada tire a sua atenção, nem uma criança tire a atenção sua. Eu quero ser muita atenção à mensagem, porque nós vamos entrar aqui, irmão, em guerra espiritual. É muito séria a mensagem que Deus entregou para mim, o meu coração. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Vai ter crente que vai sair daqui hoje, irmão, cheio do óleo. Vai ter demônio que vai ficar longe de você. Vai ter crente que quando chegar na sua casa vai estender as mãos, meu irmão, os demônios vão bater em retirada. Mas essa palavra que você vai ter nessa tarde. O diabo é sujo. Tem um detalhe. Olha o que ele preparou. Preparou seus parentes próximos para entrar dentro de Jerusalém, para arrancar a visão do povo e para tirar as crianças da barriga das mães. Quando eu falo de olhos, eu estou falando de visão espiritual. Quando eu falo de abrir